sou a Maria Gabriela. Eu estou me formando no curso de Lazer e Turismo e também passei no curso de mestrado de Estudos Culturais, ambos aqui na USP Leste. Hoje eu venho falar do tema Um Olhar do Lúdico no Ensino de Ciências. Bom, para conversar sobre esse assunto, a gente vai ter duas palavras-chave, que são ciência e lúdico. Ambas não são corpos, portanto podem ocupar o mesmo espaço. E são muito úteis, inclusive. Então, para compreender um pouco do lúdico, a gente vai falar um pouco sobre o lúdico como elemento da cultura e encontrar sua presença no ensino, pesquisa e extensão. E também exemplos, né? Dentro do lazer, jogos, brincadeiras, entre outras coisas que a gente vai falar hoje. E para começar o assunto, eu trago um livro que se chama O Homo Ludens, que eu trouxe para vocês o primeiro capítulo. A partir da leitura dele, a gente vai compreender um pouquinho desse sentido da cultura, né? A questão da cultura ligada ao lúdico. Porém, ele é um livro muito antigo, ele tem quase 100 anos. Então, assim, algumas ideias dele a gente ainda usa. Algumas que são os critérios que ele usa para jogo são um pouco quadradas. Então, quando a gente vai falar da educação formal, principalmente, acaba entrando alguns contrapontos que a gente vai conversar. O foco da aula não vai ser a gente falar exatamente o que é um jogo. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo complementar que vocês podem dar uma olhadinha, que fala um pouquinho sobre a teoria de jogos. E aí ele vai explicar um pouquinho sobre jogos para vocês, de forma mais profunda. Hoje a gente vai falar de outros assuntos, né? Vamos falar da educação. Então eu vou citar duas áreas da educação aqui, que é a educação não formal, que é onde eu atuo, pois eu não sou professora, e a educação formal, que é onde vocês atuam. O que diferencia, né, a educação formal e não formal? A educação formal, ela está dentro do tempo não livre, né, dos jovens, crianças, dos alunos. E a educação não formal está no tempo livre. Portanto, utilizar o lúdico nesse aspecto é muito mais amplo, né? Você tem uma gama para trabalhar com o lúdico facilmente na educação não formal. E na educação formal, como é que faz? Há muitas possibilidades também, porém, quando a gente utiliza esses jogos, essas brincadeiras dentro da sala de aula, elas acabam perdendo um pouco o que o lúdico talvez representasse de certa forma, mas ela acaba se tornando didática também. Além de ser lúdico, também se torna didática. Então, esse jogo não é mais um jogo qualquer. Ele é um jogo que você dá uma finalidade a ele, né? O que, de fato, normalmente os jogadores não dão finalidade ao jogo. Normalmente, quem dá finalidade ao jogo são os professores. Na questão didática, ele tem essa diferencial. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um aplicativo chamado Duolingo, que você, inclusive, pratica no seu tempo livre, que é para você aprender algumas línguas, né? Tem várias línguas lá, e você aprende por um método de jogos que eles têm. Então, é um exemplo também que você pode fazer, além da educação formal, também no tempo livre também há essa possibilidade. Outro também exemplo sobre isso são redes sociais de divulgação científica. Então, a gente vai ter no Instagram, principalmente, várias, até no TikTok, Facebook, você pode encontrar esses tipos de redes sociais. E aí eu trago o exemplo da Banca da Ciência, que talvez vocês já tenham ouvido falar nos vídeos anteriores. Dentro do projeto, que eu vou explicar daqui a pouco, né, a gente vai ter vários subgrupos. E esses subgrupos possuem redes sociais distintas. Então, aqui eu trago algumas para vocês. Cada uma vai tratar da ciência em alguma área. Então, fica a dica também para vocês pesquisarem, conhecerem um pouco também dessa forma das redes sociais, também serem um instrumento para a divulgação científica. Mas, afinal de contas, e a Banca da Ciência? Qual que é o objetivo da Banca da Ciência em si, né? A Banca da Ciência, ela traz experimentos lúdicos de baixo custo, às vezes até com sucata, feitos a partir de materiais simples, para fazer essa divulgação científica também de forma mais simplificada, de forma lúdica, também usando produtos midiáticos, né, como séries, filmes, música, enfim. A Banca da Ciência, ela atua também não só na USP, que é onde eu atuo com a banca,
mas também nos institutos federais e na Unifesp. Então agora eu vou contar um pouquinho para vocês a minha atuação dentro da Banca da Ciência. Eu entrei na Banca da Ciência no meu primeiro ano da graduação e foi com música. A gente começou a trabalhar com músicas de rock para o ensino de astronomia. Trago aqui no slide também algumas dessas músicas que a gente utilizava, que vocês podem dar uma pesquisada, ver a letra, o clipe, os ritmos também. Você pode utilizar a música e a partir da música você pode fazer uma outra atividade. No caso, a gente usou o tema de astronomia. Você pode usar diversos outros temas a partir do tema que a música que você utilizar, né? Então, eu vou trazer aqui uma atividade para vocês, que era da Banca da Ciência, da Banca da Ciência, e a gente fazia nos nossos encontros não formais em algumas escolas. Supondo que esse seja o Sol. Supondo que o Sol seja deste tamanho. É bem grande, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o sistema solar. Guardou o tamanho do Sol? Certo? Então, para brincar com os alunos, jogar, né? Isso aqui é uma caixa do acervo da Banca da Ciência. Dentro dela, a gente encontra um nome, algumas fichas de como utilizar os materiais que tem aqui dentro, das atividades. Por exemplo, aqui, a gente vai ter todas as especificações dos planetas, estrelas, do sistema solar, tá? Aqui tem vários. Aí fala massa, aí várias informações. Que vocês também podem fazer, construir um desse. Aí é plastificado para não estragar. Bom, então, lembrando do Sol, lembra? Certo. Essa caixa tem várias bolinhas. Várias bolinhas. Então, a gente vai fazer um jogo. Vamos fazer um desafio com seus alunos. Supondo que aquele Sol, qual seria o tamanho da Terra, se o Sol é daquele tamanho? Aí cada aluno vem aqui, escolhe uma bolinha. Temos bolinhas de tudo quanto é tipo, gente. Tem bolinha desse tamanho, bolinha desse tamanho, bolinha desse tamanho. Enfim, você põe diversas bolinhas, bolinha de gude. E aí, quem que ganha esse desafio? Bom, quem acertar o tamanho, né? A proporção da Terra ou de qualquer outro planeta que você possa falar no desafio, né? Pode ser o tamanho de Júpiter, enfim, você pode escolher. Da Lua. Agora eu vou pegar para vocês a resposta. Dá para ver, gente? Esse aqui é uma maquetezinha do sistema solar. Começa aqui. Deixa eu terminar aqui. Certo? A Terra, se a gente supondo que fosse a Terra, com esse tamanho aqui, a Terra seria, gente, muito pequenininho, gente. Ai, que coisinha. Desse tamanho, gente. Quase uma cabeça de alfinete. Imagina a Lua. E a gente tem aqui. Então, aqui a gente vê, né? O tamanho dos planetas, a proporção. Já é uma forma lúdica e visual das crianças, dos alunos, poderem entender um pouquinho. Esse aqui é Plutão, gente. Plutão literalmente é uma cabeça de alfinete. Apesar de o Plutão não ser mais um planeta, né, gente? A gente ainda tem ele aqui para demonstração. Então, o lúdico, ele é muito amplo para falar de questões multidisciplinares também, né? Como questões raciais, questão de gênero, educação sexual, entre diversos outros temas que às vezes não é tão fácil citar eles dentro de sala de aula. Mas utilizando o lúdico, a Banca da Ciência também promove esse tipo de atividade, né, desses temas. E eu venho aqui, um pouquinho antes dos outros vídeos, para dar uma pincelada nesses temas. Inclusive, mais à frente vocês vão ver um vídeo específico sobre música e sobre esses outros temas também que eu falei, além de outros. I am playing a Baracamirim. Bom, gente, eu trago mais um outro exemplo
E aqui eu vou dar questões de cultura, tá? Eu falei em inglês, né? I am playing a Baraka Mirim. O verbo to play, em inglês, ele tem um significado muito amplo para a questão do lúdico. A gente percebe isso, inclusive, quando a gente vai traduzir ele, né? No português, a gente tem diversas traduções para o verbo to play, tem diversos outros verbos, né, que a gente pode substituir. E então, inclusive dentro do livro, né, que eu trouxe para vocês, do Homo Ludens, vocês vão encontrar essa questão da linguagem também como ferramenta, a questão do lúdico como ferramenta de linguagem também. E aí, eu falei do Baraka Mirim. Baraka Mirim, esse aqui é um instrumento, né? Ele se chama Baraka Mirim Guarani. As etnias mais próximas que eu tenho aqui de mim são as guaranis. Então, a gente tem algumas aldeias guaranis aqui próximo. Esse aqui foi um instrumento que eu ganhei, um instrumento musical que eu ganhei da aldeia do Jaraguá, aqui de São Paulo. Bem bonito, né? Ele é todo artesanal, então, por ele você pode falar sobre vários aspectos. Aspectos culturais da cultura indígena, aspectos ambientais também, porque esse é um instrumento todo feito artesanalmente. Esse é um dos primeiros, inclusive, instrumentos, talvez, que a gente pode ter encontrado, porque esse aqui é uma cabaça e dentro dela já vem a semente, ela já vem com esse barulhinho, sabe? Então, uma forma legal também de a gente falar de cultura, E por que eu tô falando de cultura indígena para vocês? Bom, a gente tem uma lei, que é a Lei 11.645, que fala da obrigatoriedade do ensino de afro-brasileiro e indígena, né, no ensino fundamental, médio, ensino formal. Então, eu trago esse exemplo do Baracá e também um jogo. O jogo se chama Arranca Mandioca, que é um jogo tradicional. Inclusive, na bibliografia eu também trago um livro que se chama Jogos Tradicionais. Ele é uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul. E lá vocês vão encontrar diversos jogos tradicionais, não só indígenas, mas como de italianos e alemães. Então, também fica como dica. Esse que eu vou falar aqui para vocês não tem lá. Eu aprendi na aldeia Guarani, que eu também trabalho em algumas aldeias guaranis. Por isso que eu estou trazendo esse aspecto para vocês também. O jogo Arranca Mandioca consiste no seguinte. Não existe um limite de jogador e todo mundo pode jogar. O que acontece? Se houver muitos alunos, você pode dividi-los em árvores diferentes, porque o único material que a gente vai precisar para fazer essa atividade é a árvore e os alunos. Então, como que é jogado essa brincadeira na aldeia? Então, vai ter um arrancador de mandioca entre os jogadores e as mandiocas. Os outros jogadores vão ser as mandiocas. Todas as mandiocas vão se enfileirar. Então, elas vão estar enfileiradas na frente da árvore. O primeiro membro, o que está na frente da árvore, vai abraçar a árvore. Aí ele senta, abraça a árvore. Os restantes também vão fazer isso. Eles vão sentar e vão abraçar o jogador da frente, agarrar assim o jogador da frente sentadinho. O arrancador de mandioca, ele vai fazer o quê? Ele vai arrancar as mandiocas. Então, ele vai puxar elas e conforme elas forem soltando, né, ele vai arrancando. Ele pode arrancar até mais de uma pessoa por vez. Como acaba o jogo? Quando o jogador que está abraçado na árvore é retirado. Aí o jogo acabou. Porque um aspecto desse jogo também que é legal é que ele tem dois tipos de situações da competição em si. A gente tem um jogo colaborativo entre os jogadores que são as mandiocas, que eles estão no chão e eles estão colaborando um com o outro, né, para que eles não saiam dali. E o arrancador de mandioca, que ele está competindo, né? Então, ele é ele que traz esse aspecto de competição, né? E o aspecto de coletividade a gente traz pelas pessoas que ficam agarradas para não sair dali, né? Quanto mais eles fizerem força para não saírem, mais tempo eles ficam lá e talvez o arrancador de mandioca perca. O objetivo dele, que a gente pode falar, também é a questão da alimentação tradicional indígena, brasileira, né? Aspectos, como eu já havia falado, geográficos. Tem uma gama também multidisciplinar para falar de questões etnorraciais, além da cultura. Inclusive, a gente tem até a etnomatemática. Então, fazendo um resumo do que a gente viu hoje, primeiramente, a gente falou um pouquinho sobre o livro O Homo Ludens. Nele,
a gente viu que existem aspectos que a gente usa ainda, existem aspectos que não são tão usáveis. Depois do livro, a gente falou um pouquinho da educação formal e não formal, né? Alguns contrapontos, onde o lúdico ele se sente mais confortável, lembrando que ele é uma didática nesse caso, certo? E aí, a gente percorreu pela banca da ciência, né? E na banca da ciência a gente viu um pouquinho sobre astronomia, outros temas que a banca da ciência também abrange, temas sociais, não só apenas científicos, mas multidisciplinares, né? E aí a gente viu a lei, né, sobre o ensino afro-brasileiro e indígena na educação formal. Então, concluindo o nosso encontro, o lúdico é uma ótima ferramenta para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, tanto na educação formal como para a educação não formal. É uma ferramenta multidisciplinar. E, além disso, a cultura primária desses alunos também pode ser ferramenta nesse momento. Então, já deixo um pouquinho dessa pincelada também. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Muito obrigada e divirtam-se aprendendo também.